Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela internet, através da tvc.com, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, na obra básica dessa doutrina de consolação, na questão número 775, interrogou as entidades venerandas qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E essas nobres entidades responderam com firmeza: uma recrudescência do egoísmo. A família, indubitavelmente, é a célula básica do organismo social. A palavra família é derivada do latim famulus, que significa escravo doméstico. No período em que Roma distendia os seus limites através das primeiras conquistas pelo Lácium, todos aqueles que faziam parte do grupamento social, no qual se destacava um membro que aglutinava os interesses, denominava-se a esse grupo a família, que era de ordem patriarcal. Eram pessoas de diferentes clãs que se encontravam submetidas à mesma diretriz, e entre esses, os escravos domésticos, os servos. Mais tarde, o direito romano irá reconhecer na família aqueles membros que constituem a progênie e fazem parte do mesmo grupo consanguíneo. Posteriormente, a partir da Revolução Francesa de 1789, graças ao casamento laico, já que durante a grande noite medieval de mais de 1000 anos, o matrimônio tinha um caráter religioso e a família era constituída pelos membros que descendiam da união daqueles dois parceiros. Com a era pós-moderna, que se inicia logo depois da Revolução da França, vamos ter uma ideia de que a família é um grupo mais complexo, porque através da vinculação matrimonial de natureza laica, aqueles que são membros de um dos parceiros passam a ser também membros dos seus descendentes. Teremos aí duas famílias, aquela que é trazida pela ancestralidade da mãe e aquela que é resultado da ancestralidade do pai. A família, durante o século XIX, obedecia a padrões de rigidez e que a figura patriarcal exercia uma preponderância de natureza ditatorial, sendo a mulher até então considerada uma serventuária do homem, exclusivamente colocada a serviço da educação da progênie. Era o homem que administrava a família. Mais tarde, graças aos primeiros movimentos de libertação feminina, particularmente o do dia 8 de março de 1857, em Manhattan, nos Estados Unidos, quando 158 tecelãs revoltaram-se e saíram pelas ruas da grande ilha de Nova York, solicitando um pouco mais de justiça para com a mulher. 10 horas de trabalho era o que pediam, já que as 16 horas de trabalho contínuo e estafante não lhes permitia a mínima oportunidade de zelar pelo patrimônio da família. Essas mulheres que se tornariam mártires
foram acossadas pela polícia montada de Nova York e, graças aos patrões arbitrários, elas foram empurradas para uma fábrica vazia, dentro da qual recolheram-se, para depois, dominadas pelo terror, observarem que as portas foram trancadas por fora e a fábrica foi devorada pelas labaredas provocadas pela polícia, morrendo todas elas. Razão pela qual o dia 8 de março, graças a uma ativista feminina, passou a ser o Dia Internacional da Mulher. O século XX vai encontrar a família ainda patriarcal, obedecendo aos padrões ancestrais da coroa britânica, o chamado perpétuo período vitoriano. Nesse largo período da Rainha Vitória, que governou por 60 anos, em cujo império o sol nunca deixava de brilhar. A família era uma aglutinação de indivíduos vinculados pelos laços da consanguinidade, mas obedecendo a padrões éticos de total desrespeito pelos códigos morais, porque o pecado, na época, não era a conduta reprochável do indivíduo, era o povo tomar conhecimento. Assim esteve a família, dentro do padrão do temor ao pai e da consideração pela mãe, que, sacrificada no lar, se encarregava das tarefas domésticas. No entanto, por volta dos anos 60, 70 do século passado, graças à rebelião que teve a oportunidade de iniciar-se na Universidade de Berkeley, na Califórnia, quando o notável filósofo Herbert Marcuse propôs aos jovens que não fossem para a guerra suja, como se houvesse alguma guerra limpa. Ele se referia à guerra entre os Estados Unidos da América do Norte, o Camboja e o Vietnã, porque esses jovens deveriam morrer nas florestas tropicais daqueles países da Ásia que eles sequer sabiam da sua existência. Foi então, numa rua de São Francisco, também na Califórnia, que houve a primeira ocorrência em que os jovens disseram: não iremos à guerra. E utilizando-se de uma frase de Platão, em um período de belicosidade com Esparta, Platão em Atenas adotaram o grande símbolo da liberdade. Façamos o amor, digamos não à guerra. No entanto, a proposta de Platão tinha um sentido de natureza mais ética, que os jovens americanos abraçaram como slogan de liberdade. O eminente discípulo de Sócrates, dos jardins de Academos, propunha que os jovens atenienses não se preocupassem com a belicosidade de Esparta, tentassem pela arte, pela sabedoria, pelo conhecimento, tornar-se amigo e conquistar o espartano, não a guerra, mas a fraternidade, a solidariedade, o amor. Mas isso, aproximadamente 2.400 anos transcorridos, daqueles jovens que se sentiam estigmatizados, incompreendidos no lar, submetidos a códigos injustos, a punições perversas e a castigos físicos, que também eram defluentes da colocação religiosa das doutrinas dominantes, resolveram proclamar a sua liberdade e nasceu então o movimento hippieísta. Esse movimento, à medida que se expandiu, adotou as músicas que serviriam de base de estímulo de 4 jovens de Liverpool, na Inglaterra, 4 jovens ingênuos que, tomando de uma guitarra e de outros instrumentos, apresentaram melodias doces e provocantes, singelas, o seu barbeiro, o lugar em que faziam compras, e numa pequena ocasião de trabalho, numa discoteca em Liverpool, começaram o grande movimento
que um dia tomaria conta da terra através do rock and roll e dos jovens Beatles. Os Beatles fascinaram o mundo e nesse mesmo momento a sua música, com a beleza lírica de John Lennon, com as mensagens doces da esperança, deveriam eles experimentar as injunções dolorosas da década de 60, a década revolucionária, sob o ponto de vista ético e sociológico da nossa época. Logo depois, uma jovem magra, que era modelo de modas em Londres, Mary Quant, resolveu levantar a saia feminina um palmo acima do joelho, dizendo que a dignidade da mulher não estava no traje. E a mini saia chocou a sociedade, abrindo espaços para novas colocações a respeito da indumentária, tanto feminina quanto masculina. Um outro jovem, caminhoneiro dos Estados Unidos, que parecia ter um molejo nos quadris, tomou da guitarra e o mundo jamais esqueceria Elvis Presley. A revolução tomou fôlego e em determinado dia de 1969, Woodstock, reuniram-se esses jovens, quase 900 mil, em uma fazenda nos arredores da Grande Maçã. E durante 3 dias e 3 noites de rock, de sexo e de drogas, rasgaram os padrões anteriores e abriram a era para o que eles desejavam fosse a liberdade, tombando irremissivelmente na libertinagem. Desse grande grito, nós vamos ver que a necessidade de reformulações ético-morais e sociológicas estará presente na boca dos hippies, quando dizem: a família é uma instituição ultrapassada. O casamento é uma instituição totalmente superada. Façamos sexo, procuremos o amor, não demos importância à guerra, nem à opinião pública. Então a sociedade contemplou algo extasiada, algo estarrecida. A debandada dos jovens que começaram as suas experiências com o ácido lisérgico, o LSD, depois com a maconha, mais tarde com a cocaína e logo depois com as drogas químicas, de resultados danosos para o cérebro, para a sociedade que hoje padece dessa terrível pandemia, que é nada mais, nada menos do que a toxicomania. A década de 70 encontrou a família destroçada, novos padrões de comportamento. O sexo, que estava recalcado, pareceu assumir a sua postura de libertador de consciências, gerando conflitos os mais profundos e transtornos de conduta os mais graves. Na década de 80, decepcionados, os jovens voltam do Afeganistão, voltam da Ásia, do teto do mundo, para onde fugiram a fim de viver as experiências alucinógenas, os estados alterados de consciência pela drogadição, e voltaram amargurados, com a alma despedaçada. Eles desejaram arrancar de si as origens, desejaram quebrar todo o patrimônio social, a conquista de 10.000 anos de ética, de civilização, de história, de cultura. Queriam voltar às origens ancestrais, ao primitivismo, o que nunca é possível, porque a sociedade não pode retrogradar. O processo é de processo contínuo, muitas vezes lento, porém jamais de retrocesso de natureza histórica. E nós vimos a representação desse estado em uma película cinematográfica que colocava os jovens sobre uma moto, com roupas de couro negro, óculos Ray-Ban e um capacete, procurando o seu destino, que era o título da obra em português. Sem destino, sair pelo mundo,
procurando coisa nenhuma, porque toda conquista de fora não logra preencher as necessidades de dentro. E por consequência, essa década, a de 80 e logo depois a de 90, foi do retorno. Também foram as décadas em que os veteranos da guerra do Vietnã e do Camboja voltaram para casa, dependentes de drogas, como revelou uma película cinematográfica da época, em que os soldados, para matar, eram induzidos pelos seus comandantes a usar cocaína. Então o filme Apocalipse Now trouxe a tragédia do cotidiano dos campos de batalha do Camboja, as experiências terríveis das bombas de napalm, de efeito laranja, e uma fotografia que comoveu o mundo. Em uma aldeia incendiada, umas meninas vietnamitas saem correndo pela estrada. Elas estão em labaredas vivas. Um fotógrafo consegue registrar aquele momento de dor e a foto percorre o mundo e comove a sociedade. Termina a guerra, deixando-nos uma herança macabra, da qual ainda não nos vimos livres. Basta que nos recordemos das grandes ameaças hoje da Coreia do Norte e dos resultados lamentáveis ainda do sudeste da Ásia, para compreendermos o que é a tragédia da guerra, esse monstro que Allan Kardec teve a ocasião de interrogar aos espíritos ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 742. Qual a razão da guerra? E as entidades sábias redarguíram: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o desbordar das suas paixões. É exatamente esse estado de primarismo que mantemos, que provoca a terrível calamidade exterior, fruto das nossas batalhas íntimas, das nossas picuinhas, das nossas guerras domésticas, da dissolução dos padrões notáveis que dignificavam a família. A família experimentou essa turbulência, mas é inevitável que, passados os modismos, depois que cederam às grandes paixões, a consciência humana procurou buscar um referencial. E esse referencial encontra-se na família, a volta dos valores do matrimônio, porque o casamento ainda é um momento da maior conquista do processo de evolução antropossócio-psicológico, a monogamia, em que o indivíduo dispõe de um parceiro para atender às suas necessidades emocionais, às suas necessidades sexuais, às suas necessidades de relacionamento. E através dessa monogamia que dignifica a criatura humana, é possível experienciar o amor, que se dilatará na prole, que se estenderá em relação aos ancestrais e à posteridade, ensaio psicológico para a família universal. Ao lado do casamento que retorna, a construção da família, agora dentro de novos padrões, porque com o feminismo, também da época de 60, com a libertação da mulher dos velhos tacões, a necessidade de realizar-se, de demonstrar os seus valores internos, porque a diferença entre o homem e a mulher é somente de natureza anatômica e dos hormônios que os distinguem um do outro. Eis que a família teve que se ajustar a novos padrões de comportamento. A mulher saiu, foi buscar também o seu herói oculto, esse herói arquetípico do pensamento junguiano, para demonstrar que se pode realizar plenamente, tanto do ponto de vista psicológico, sociológico, como daquele de natureza familiar. A mulher não deve ser apenas a mãe, a serva da casa, aquela sobre quem se derrubam todos os conflitos e que tem por tarefa única educar, mas educar dentro dos padrões do temor. A nova mulher
que lamentavelmente vai se desviando, graças ao erotismo exacerbado, transformando-se em objeto de prazer, para ter 15 minutos diante das chamas e das labaredas dos holofotes, lentamente reconhece a necessidade de edificar para o seu próprio bem pelo impulso da maternidade, que ele dorme já sente a família dentro de padrões de respeito e de dignidade. Antes, o pai era o fornecedor. Ele se encarregava de colocar tudo dentro de casa. A mulher era a realizadora. Agora, ambos são responsáveis pela manutenção do lar. Cada qual contribui com a sua parte. E ambos são responsáveis pela educação da família. Ainda durante a década de 90 e no começo deste milênio, um velho chavão esteve destruindo as bases reais da família, procurando transferir para a escola o dever de educação. E no momento quando a mulher encontrou a necessidade da sua realização e pôs-se a trabalhar fora do lar para poder preencher o vazio que ficava no reduto doméstico, colocando pessoas remuneradas que jamais lograrão preencher a falta da presença grandiosa da maternidade. Esses indivíduos remunerados, nobres, dignos, que elaboram para ter o seu ganha-pão e manter também a sua família, não podem, nem jamais conseguem oferecer àqueles, à prole de que se encarregam transitoriamente, o carinho, a segurança, a afetividade que a mãe, em particular, e o pai, em geral, conseguem transmitir. Aonde está aquela mãe que unia as duas mãos do filho e ele ensinava a dizer as palavras a respeito de Deus, que ele falava desse céu estrelado no qual nos encontramos e além da abóbada visível a presença do Pai Celestial. Qual no momento noturno em que a mãe se acercava do berço do filho e muitas vezes colocando entre as pernas ou sobre os joelhos, juntava-lhe as mãos e dizia: repita comigo, Pai nosso que estás nos céus. Naturalmente os tempos modernos roubaram-lhe essa oportunidade que, no entanto, pode ser estabelecida dentro de um programa de tempo e de espaço para os seus deveres sociais, que não podem substituir os deveres domésticos, os deveres do lar. E foi graças também a esse processo que a família, mesmo numa tentativa de reconstrução, mantém-se decomposta, porque os filhos nada mais são do que conhecidos dos pais. Deus tem a convivência e os pais, não os conhecendo, sempre estão sendo informados pelos funcionários domésticos, aos quais pagam estipêndios nem sempre justos, o que provoca muitas vezes a fúria desses servidores que descarregam os seus conflitos, toda a sua perturbação na figura infantil desprotegida, como a miúdo temos a oportunidade de acompanhar na grande mídia. A família, no entanto, é inspiração divina. Nada substitui o lar. A presença generosa da mãe, mesmo modesta, sem os títulos universitários, consegue produzir na área da educação um dos mais formosos exemplos pedagógicos, que é a lição digna do exemplo. E falo isto com absoluta tranquilidade e experiência, porque a minha mãe era analfabeta. E nem por isso deixou de educar 13 filhos, sendo eu o derradeiro deles, que tive a subida honra de conviver demoradamente com esta mulher mãe, essa esposa ímpar, a irmã dos sofredores, a amiga de todos, que por intuição
sabia educar dizendo o que era certo, o que era errado, embora estagiasse dentro das linhas do intelecto, em nível modesto, mas no alto padrão de nível de consciência, conforme Pedro Auspens. Então a família chega neste momento a uma encruzilhada. Se não nos voltarmos para a constelação familiar, como denomina com propriedade Joana de Ângeles, numa das suas mais recentes obras, teremos o colapso geral da sociedade e teremos a recrudescência do egoísmo, porque é na família que experienciamos a solidariedade, já que não temos a família que gostaríamos de possuir, mas aquela de que temos necessidade para a evolução. Não foi por outra razão que o ínclito codificador Allan Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, estabeleceu que existem, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços do espírito e as famílias pelos laços da consanguinidade. Aquela família pelos laços do espírito é a constituída por espíritos afins, que já trouxeram de existências pretéritas a empatia, a afetividade, a simpatia e o relacionamento, e que agora se congregam no lar para realizar tarefas nobilitantes a benefício da comunidade. E aquela família que é constituída pela consanguinidade, na qual encontramos os nossos adversários de ontem, a quem maltratamos, a quem atiremos nos abismos da perturbação e do sofrimento, e a mercê de Deus traz-los até nós, para que nesse atrito dos relacionamentos consigamos limar as anfractuosidades morais, treinar tolerância, aprender a respeitar as suas opções, sentir as suas necessidades em um prólogo das nossas experiências diante da sociedade, diante da humanidade feliz. Na minha terra, há um velho chavão que diz: um bom filho será sempre um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom irmão. Mas isso está dentro da educação que esse filho recebe. A injunção dos tempos modernos, da era da comunicação virtual, tem trazido à família grandes distúrbios, exatamente por causa da ausência dos pais. Antes, a primeira preocupação dos pais era dar brinquedos, os melhores brinquedos, até que chegou a época dos brinquedos eletrônicos. E com eles veio o computador, e dá o computador ao filho, para que através dos jogos ele possa ficar preso no quarto e os pais liberados do compromisso da educação. E acompanhamos agora os grandes desastres que se transformam em transtorno de comportamento graças ao computador. Namora-se por computador, adquirem-se todos os objetos e suprem-se todas as necessidades através do computador. Programam-se assassinatos, suicídios, e as tragédias do cotidiano estão expostas no computador, em que a pedofilia e as demais aberrações dos transtornos do indivíduo, de natureza moral decadente e degenerada, vai atrair os nossos filhos, que nos escapam, como me disse um pai, de maneira gloriosa. Imagine que eu me comunico com meu filho pelo computador, eu no meu quarto e ele no dele. E eu perguntei ao insensato: e por que o senhor não levanta e não bate na porta do quarto do seu filho? O senhor sabe qual a cena que ele está acompanhando, qual o site que ele está abrindo e quais as lições que está recebendo? O senhor é responsável, porque o senhor é um adulto, o senhor já passou pela infância, pela juventude, mas ainda não traz as experiências do que aguarda a sua consciência quando descobrir a sua filha anoréxica, atormentada por esse transtorno de conduta que é defluente de uma moda
em que a ausência total de gordura no organismo é padrão de beleza. O senhor então vai arrepender-se muito por não ter dado 20 passos e batido a porta do quarto do seu filho, para ao invés de mandar-lhe uma mensagem virtual, dar-lhe uma mensagem de afetividade, de calor, de vida, de que ele necessita, e como ele é órfão de pai, é adotado pelo computador, ele vai procurar outro pai no traficante de drogas, que irá suprir-lhe as carências através das alucinações, dos sonhos, cujos endereços ele encontrará em vários sites dos computadores. E a droga será entregue em casa como se pede uma pizza e se a recebe alguns minutos depois. Então a família encontra-se profundamente ultrajada, sendo necessária que uma visão psicológica, sociológica, religiosa como a do Espiritismo. Por que a do Espiritismo? Por ser uma doutrina de lógica e de razão, por não levar o indivíduo ao fanatismo, por apresentar-lhe a realidade do que ele é, demonstrando que a sua felicidade depende exclusivamente dele, assim como a sua desdita, que ele foi criado por Deus simples e ignorante, desenvolvendo essa chama interna através das experiências da reencarnação, adquirindo complexidades de natureza moral, intelectual, artística pelas várias aptidões. Então a doutrina espírita oferece-lhe o material para dizer-lhe que essa mãe negligente, essa mãe supermãe, essa mãe que o atormenta, é uma abençoada oportunidade no laboratório da vida para ele aprender a amar aqueles que são difíceis de amar. Dirá também a essa mãe que a filha rebelde, atrevida, que a agride, que a afronta, é uma adversária que Deus colocou nos seus braços para que o sentimento de maternidade corrigisse-lhe as imperfeições graves que foram desencadeadas pela sua negligência e experiência transata. A proposta da reencarnação, apresentada pela doutrina espírita, proporciona então à família esse reajuste necessário. E através da proposta do estudo do Evangelho no lar, uma vez por semana, entre 20 minutos e meia hora, consolida a estrutura dos laços familiares, quando se cessam todas as atividades para pensar-se na vida em abundância, na vida verdadeira, na vida espiritual. Muitas vezes surpreendo-me com alguns pais que são frequentadores de casa espírita, mas ainda não são espíritas. Entraram no movimento espírita, mas não se espiritizaram, que evitam falar de espiritismo a seus filhos, porque eles não têm capacidade para entender. Parece risão. Filhos que entendem de computação a partir dos 3 anos, dos pequeninos que aos 2 anos já estão na tecla do computador, não têm capacidade de entender a doutrina, ou será a falência dos pais que não sabem como ministrar a doutrina, e outros que se recusam a levar os filhos às atividades da evangelização espírita infanto-juvenil, porque elas ocorrem aos domingos. E muitos deles me têm dito: mas Divaldo, como eu vou trazer meu filho domingo, é o dia da praia? Eu sei que isto é uma maneira de elevadice da responsabilidade. Como a me dizer, domingo é o dia que eu durmo até mais tarde. Para levar o filho, ele terá que levantar-se mais cedo. E há um desses que me disse: domingo pela manhã, o meu menino vai à praia. Você não podia fazer evangelização todo dia? Eu digo: posso sim. Domingo à tarde. Ah, mas domingo à tarde é a matinê. Eu digo: posso, domingo à noite. Ah, mas domingo à noite ele precisa deitar-se mais cedo. Eu digo: posso, segunda-feira pela madrugada. Na hora que o senhor me arranjar, eu aceito. Eram escusas para ele não levar o filho à evangelização, porque ele não acredita na excelência da doutrina que professa. Muitos pais me perguntam: mas é necessário apresentar o Espiritismo aos meus filhos? Eu digo: é uma questão
de observação lógica do Senhor. Quem é que lhes ministra as melhores lições de dignidade? Sou eu. Quem é que lhes dá a melhor indumentária? Sou eu. Quem lhes dá a alimentação mais saudável? Sou eu. Quem seleciona os amigos, a escola, o clube? Sou eu. Por que na hora da religião não é o Senhor que seleciona? Deixar para que depois que se contaminem, venham a eleger a doutrina que será melhor para eles. Isto não é liberdade, é irresponsabilidade dos pais. Porque ser genitor é assumir uma responsabilidade muito alta perante a consciência cósmica. Seja genitor masculino, seja genitor feminino. E no canhenho dos deveres do pai para com o filho está também a proposta de natureza religiosa, espiritual, para que ele dê alicerces para enfrentar as vicissitudes, quando os valores adquiridos no mundo não possam suprir-lhe as necessidades. Então o Espiritismo dispõe de equipamentos salutares. Esse encontro doméstico, uma vez por semana. Qual é a família, convenhamos, que durante uma semana não dispõe de 30 minutos para pensar em Deus, para conjecturar a respeito de Deus, para preparar a sua prole no caminho de Deus, para poder conhecer os problemas, já que noutra hora não tem tempo. Então, durante o momento do estudo do Evangelho no lar, ao fazer a interpretação do texto, cada quem abre sua alma. É o filho que fala do conflito, é o pai que observa a mudança de comportamento, é a mãe que pergunta à menina: e então, o namoradinho, como vamos? Este é o momento em que os corações fundem-se em um só sentimento de compreensão e de harmonia, coroados pela presença sublime de Jesus Cristo, através dos seus mensageiros, porque Ele prometeu: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. E alguma das suas promessas jamais deixou de ser cumprida. Então essa é a família que estaremos desenhando para o futuro, a família de pais que não se devem preocupar em dar presentes, mas a família cujos pais devem ter a preocupação de estar presentes. É muito fácil dar presente, mas é muito difícil fazer-se presente. Mandamos presente pela internet, pelo telefone, mas para nos fazermos presentes é necessário que haja um vínculo de amor, e que esse vínculo de amor, quando nos fazemos presentes, tenha um caráter profundamente educativo. As novas mentalidades têm procurado transferir para a escola a tarefa da educação, e vemos hoje um desastre na área pedagógica. No mundo, na Alemanha, os alunos esbofeteiam os professores. Na Espanha, no mês de outubro, houve uma greve geral, porque os alunos agrediam os mestres. Em Portugal, idem. Nos Estados Unidos, colocaram na entrada de muitas escolas detectores de metais, porque os alunos iam armados para matar os professores, para matar os colegas. E temos visto a tragédia dos criminosos seriais, adolescentes de 12 a 16 anos, cometendo crimes hediondos, por causa das famílias desestruturadas, porque não recebem educação no lar. A escola tem por dever instruir, é a sua primeira missão, e naturalmente educar através do exemplo dos professores. Mas se esses professores foram mal educados no lar, que podem transmitir em matéria de educação aos filhos que são relegados aos seus cuidados. Merece que nos recordemos, embora muito ligeiramente, da história da educação. Foi em Creta, no século VII a.C., que a educação no Ocidente passou a ter características mais formais. Em Creta, os pais encarregavam-se de cuidar dos filhos até os 17 anos. A partir daí, eles pertenciam à ilha-estado,
que se encarregava de cuidar deles até os 27, quando deles fazia soldados. No Oriente, a educação era religiosa, era mnemônica, era o estudo dos livros sagrados, através da repetição, na Índia, na China, na Mesopotâmia, na Pérsia, em toda parte. Mas graças à filosofia que irá medrar no Ocidente, a educação parte de Creta para Atenas. Em Atenas, a educação é doméstica, é realizada pelas mães e pelas nutrizas. O pai é o fornecedor das necessidades domésticas para que não falte nada. Em Esparta, a educação é para o Estado. A grande guerreira que é Esparta necessita de filhos fortes e poderosos. Eles nutrem a mulher para que possa dar ao Estado filhos saudáveis. E é exatamente em Esparta que virá a grande derrocada da guerra, rasgando ou riscando do mapa da evolução. A educação, então, transfere-se para Roma. E desde o século VI antes de Cristo, Roma compreendeu que a tarefa da educação é doméstica, mas que a escola exerce um papel fundamental na formação do caráter do educando. E surgem as primeiras escolas públicas, 600 anos antes de Jesus. Mais tarde, graças às conquistas em vários territórios, a educação em Roma passa a criar a figura do professor, do pedagogo, quando filósofos, intelectuais de outros países caem nas garras do Império Romano e são trazidos para servos, para fámulos, e se tornam educadores, exercendo a tarefa no lugar e ao lado dos pais. É a primeira vez que a educação se transfere da realidade paterno-maternal para aqueles indivíduos que serão os futuros pedagogos. Posteriormente, no período de Adriano, a educação pública em Roma será generalizada. Ela se espraiará por todo o império como fundamental para a formação da cidadania. Então nós vemos o surgimento do cristianismo, e com o surgimento da doutrina, Jesus é o grande educador, é a figura máxima. Ele transforma a natureza numa cátedra, e ali na cátedra da natureza, ele apresenta no amor a mais eficiente metodologia educacional. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. É numa montanha que ele canta a sinfonia inacabada das bem-aventuranças, que reverte os códigos de ética, os valores sociais, e apresenta a sua doutrina. Herói não é aquele que mata, é aquele que se sacrifica no holocausto para que outro viva. Vencedor não é aquele que tripudia sobre o tombado, é aquele que vence as suas paixões, a sua tendência primária, o seu caráter venal. Com Jesus aprendemos das bem-aventuranças, que é o pobre em espírito, que consegue o reino de Deus, a plenitude, a paz. E esse educador extraordinário, quando um dia recebe a visita de um jovem que lhe diz: bom mestre, a ninguém chames de bom, porque bom somente é o Pai. Mestre, sim, eu sou. Esse mestre incomparável ofereceu-nos uma visão pedagógica que ainda não logramos realizar na sua plenitude. Mas o curso da história é inevitável que prossiga. Existia a velha escola, o Museu de Alexandria, fundada pelos Ptolomeus, e dali nasce a escola neoplatônica, que deu para o cristianismo primitivo aquele grupo de homens e mulheres extraordinários, denominados a patrística.
Santo Agostinho de Hipona, Próclus, Jámblico, Eusébio, Tertuliano com a sua apologética e tantos outros. A intolerância clerical destruiu a grande biblioteca de Alexandria, que possuía a seu tempo 200.000 volumes, e que se refez, e mais tarde a intolerância muçulmana voltou a incendiá-la, porque segundo o califa fanático e perverso, se tudo que aí tem se encontra no Corão, é dispensável, queime-se. E se tudo que aí tem não se encontra no Corão, é desnecessário, queime-se. Sempre a humanidade encontrará esses tipos agressivos, instrumentos da destruição e da sua própria degradação. Mas a cultura não pode ser detida. E naturalmente, com o crescimento do cristianismo agora catolicizado, a educação passou a ser formal, religiosa. Era o latim a língua de comunicação vulgar entre as culturas. Por 1000 anos, a Idade Média perversa e sombria manterá a cultura catedrática, e que aqueles professores dirão: quando o sangue sai, o conhecimento entra. Era a apologia dos castigos físicos. Eu alcancei na minha cidade colocar caroços de milho no chão para o aluno ajoelhar-se, quando não era bem sucedido na malfadada aritmética, particularmente na tabuada de multiplicar. Então nós vemos a herança macabra prosseguindo, quando a humanidade recebe a presença do espírito notável Jan Comenius, esse educador tcheco-eslovaco, que sente a necessidade de educar pelo amor e propõe a metodologia educacional intuitiva. Já não se pode deter a marcha do conhecimento, porque logo depois das descobertas, da inauguração do século XVI, quando a ciência vai se apartando da teologia, e quando as doutrinas do pensamento filosófico adotam o comportamento atomista, materialista, em uma reação lógica contra o espiritualismo barato, fanático, de que se é obrigado a crer sem pensar, a educação estará agora nascendo através da figura extraordinária de um homem que nos deixa um grande legado, Jean-Jacques Rousseau. No seu do contrato social, Rousseau sonha com uma educação que ele ressuscita de Comenius. E mais tarde, na sua obra O Emílio, ele traça as melhores normativas da educação formal, educação no lar, educação também na escola. A proposta extraordinária de Rousseau coroa o grande esforço dos séculos anteriores, quando a reforma protestante teve a oportunidade de colocar em Württemberg a necessidade de escolas em todas as aldeias e a aprendizagem do idioma vulgar, o idioma nacional, porque predominava o latim. E naturalmente eram os teólogos que pensavam pelas criaturas. Era uma situação tão aberrante que o monge augustiniano Martinho Lutero, que era monge, nunca havia lido o Evangelho. Ele era doutrinado pela teologia vigente, até o dia que ele encontra o pequenino livro de capa preta e lê, e constata a diferença imensa entre as narrações dos evangelistas e as propostas teológicas vigentes. A intolerância torna-se mais perversa, e quando ele protesta em Worms, dando lugar ao surgimento da reforma, logo pensa na educação e estabelece a necessidade da educação como base para um bom estudo da Bíblia e uma boa vivência dos postulados cristãos. Mas depois da contribuição valiosa de Jean-Jacques Rousseau,
A Revolução Francesa liberta o pensamento, vai contra a teologia, a dominação religiosa e peca pelos seus excessos. É nesse período que o século XIX está agora abençoado com a presença luminosa de Henrique Pestalozzi, o notável educador suíço. Este homem que no seu lar pega meninos de rua, sempre os ouve, a infância desvalida, porque sempre houve injustiças sociais, e leva para sua casa, adotando-os docemente como filhos. Pestalozzi percebe que a criança não é um adulto em miniatura, é um ser em formação, e de que o conhecimento não entra com o sangue que sai, mas entra com o amor que penetra. Os seus melhores biógrafos sempre estiveram diante de uma colocação pestalozziana bastante complexa. Quando chegava uma criança nova no seu castelo em Verdun, castelo que lhe foi emprestado por um nobre, para que ali realizasse uma escola, um lar de educação para europeus e americanos, ele ajoelhava-se para receber a criança. Só mais tarde é que psicólogos perceberam a intenção de Pestalozzi. A criança sempre olha para o adulto como o pigmeu olhando para o gigante, e sempre teme o adulto. É natural. Às vezes eu acho graça quando algumas mães vêm com uma criança temida, assim, ai, seu Divaldo, ela está querendo lhe conhecer, e a criança dá minhas costas e não quero, não quero. A mãe é que quer que a criança me conheça. Ela vê então aqui este Golias terrível e dá-me as suas costas. E a mãe insiste, eu digo, não, mas ela já conhece, já nos conhecemos de outra reencarnação. Mais tarde ela se vai recordar. Pestalozzi, quando se ajoelhava, olhava a criança nos olhos, realizava uma horizontal. A criança sentia-se no seu mesmo nível, não olhava de baixo para cima, estava diante de outra criança e o amor fazia-se-lhe natural. Foi ali em Verdun que o menino Hippolyte Léon Denis Arrivaille, trazido por sua mãe da cidade de Lyon, irá encontrar no exemplo de Pestalozzi, por sua vez que se dedicava ao exemplo de Jesus, já que era protestante, as bases de uma educação formal, de uma educação digna, para implantar na França, a posteriori, a partir de 1828, quando ele inaugura o Instituto Pestalozzi, e mais tarde, quando inaugura um outro instituto, na Rua de Sèvres, número 5, edifício que hoje não existe mais. Ali o futuro insigne Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, em Verdun, encontrará o exemplo da verdadeira educação, da educação integral, a instrução ministrada pelo mestre e a educação do mestre, que é quase um pai, da sua mulher, que é quase uma mãe, que toma das crianças e no regaço põe-nas a dormir, cantando velhas baladas que as enternece. A educação prossegue, e nesse século XIX, graças à grande contribuição do método pestalozziano, nós iremos encontrar mais tarde na escola soviética, com os reflexos condicionados de Pavlov, novos métodos educacionais. Logo depois, com as experiências de Makarenko, outra contribuição valiosa, que vai desaguar na figura extraordinária da doutora Maria Montessori, ao criar, no ano de 1907, em Roma, a sua Casa dei Bambini. A educação que Pestalozzi tentou transmitir foi ampliada por Froebel, ao criar os jardins de infância. Foi recomendada pelo filósofo alemão Fritsch, que percorrendo a Europa falava do método pestalozziano, do amor à criança, da formação do seu caráter, como aquele que merece o maior contributo, e no Brasil, Eurípides Barçanulfo, em pleno Triângulo Mineiro,
na pequenina Sacramento, espírita, ao lado de um sanatório de alienados mentais, erguer na alvorada do século XX o Colégio Allan Kardec, que até hoje é um patrimônio da humanidade. Homens que se fizeram extraordinários e mulheres que se notabilizaram foram alunos do insigne Eurípides Barçanufo, o extraordinário médium sacramentano, que era portador da faculdade de desdobramento da personalidade, de bilocação, de clarividência, de curas, que era portador de várias faculdades mediúnicas, porque é espírito de escola. Já viera ele de uma encarnação nobre na Suíça, para essa existência modesta, na pequenina Sacramento, ensinar-nos que a educação que começa no lar, na escola, deve receber o seu grande coroamento através da instrução que complementa as bases da educação. Mas também Anísio Teixeira, na Bahia, é claro, apresentando métodos admiráveis de educação integral. E mais tarde, a necessidade das doutrinas transversais na base da educação. A educação cresce, mas a humanidade está no caos, quando no fim do século XX, Jacques Delors é convidado para fazer uma análise dos problemas da educação e apresenta o seu relatório, que se tornou célebre a solicitação da Unesco, quanto aos postulados básicos da educação, que Sandra Borba, com muita propriedade no seu livro e nos seus comentários, apresenta-nos nesta arte sublime de 4 postulados apenas, e que mais tarde, outro extraordinário pedagogo francês, Edgar Morin, irá apresentar em 7 itens, que ainda não estão sendo aplicados pela metodologia pedagógica da atualidade. Educar é salvar, assevera o espírito Amélia Rodrigues, que foi educadora da terra. Mas educar evangelizando é iluminar a consciência para sempre. E esse trabalho é da família. Quando a família encontra-se estruturada para esse verdadeiro sentimento, a humanidade desenha o seu futuro em bases de santificação. Eu me recordo, por exemplo, de um vulto comovedor da história romana. A viúva Cornélia estava diante das damas ricas, as patrícias, que exibiam as suas joias. E Cornélia, que era uma viúva de ascendentes muito nobres, porém sem pecúlia, de repente uma daquelas frívolas perguntou-lhe: então, Cornélia, quais são as tuas joias? E ela abraçou os 2 filhos. Eis aqui as minhas joias. Eram 2 meninos que se tornaram tão importantes no Império Romano, que ainda hoje, perto do Coliseu, há em Roma uma estátua de Cornélia, a mãe dos Gracos, como sendo exemplo da mãe de Roma e do grande império pela educação que Cornélia soube dar desde o berço aos seus 2 filhos órfãos. Mas gostaria de expressar as minhas emoções em uma página da vida real, demonstrando a grandeza da maternidade, em particular, do carinho materno em especial, em uma história real que me permitirei contar ao sabor da minha própria emotividade. Tratava-se de uma carta encaminhada a um escritório de detetives particulares de Nova York. E o detetive, que era o proprietário da empresa, naquela época, na década 30, 40, ao receber a carta foi tomado de surpresa. Era uma carta muito peculiar. A carta dizia mais ou menos assim: eu desejo que o senhor me encontre Cláudia. Eu sou um homem muito rico,
e estou mandando-lhe um cheque, assinado em branco com limite de $20.000, naquela época. Gostaria que o senhor me encontrasse Cláudia. Explico-lhe por quê. Eu sou casado com uma mulher admirável, e posso dizer que encontrei o tesouro e a felicidade, mas sempre notei em minha mulher uma nota de angústia, a presença da tristeza que eu nunca pude dissipar de todo. Só recentemente, após 15 anos de casados, é que ela me revelou que a sua melancolia era por causa de uma filha que ela deixou no orfanato. Estava viúva, atravessava um período de muitas dificuldades e colocou a filha no orfanato. A sua menina era loura, de olhos azuis, contava 3 anos. E ela não se pode perdoar pela última frase que disse: Cláudia, minha filha, eu voltarei. E ela sabia que não ia voltar mais nunca. Então isso transformou-se-lhe num cravo aplicado na consciência. E apesar de eu proporcionar à minha mulher toda a felicidade, ela ser feliz sobre um aspecto, sobre outro, ela é profundamente triste, porque não sabe o que aconteceu à sua filha. Ela, sendo agora feliz e rica, ela recorda-se o que terá acontecido com Cláudia. O senhor poderá encontrar-me Cláudia? Aí segue o meu endereço. O senhor pode contar comigo para o que quiser. Ora bem, quando eu li, escreveu o repórter, essa carta achei um disparate. Como é que eu ia encontrar uma menina de nome Cláudia, que agora, pelos cálculos, deveria estar entre 17 e 19 anos, que era loura? E ele dizia, ela se lembra que Cláudia gostava de cantar. Ora bem, afinal, como encontrar nos Estados Unidos uma moça de 18 para 20 anos, de nome Cláudia? Com esses dados, peguei o papel, amassei-o e atirei-o na cesta de lixo. Mas desde o primeiro momento, Cláudia me encantou. Era um desafio. Eu recorri à cesta, abri o papel, passei-o a ferro e disse, bem, uma hora dessa eu pensarei em Cláudia. Ele dizia, ela foi deixada no orfanato de Nova York. Ora bem, numa casa de órfãos, não tem importância. Mas não pude dormir, coisa peculiar. No fim de semana, eu resolvi dedicar-me naquele sábado a Cláudia. E procurei fazer, no setor de estatística, um levantamento das casas de órfão e de adoção que havia em Nova York aproximadamente 16 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos. Depois de uma semana, eu tive uma grande surpresa. O número de casas era tão grande naquela época, algumas das quais já não existiam mais, que eu não teria como informar-me a respeito de Cláudia. Joguei fora novamente a malfadada carta e logo depois fui buscá-la, porque Cláudia me fascinava. Era um desafio profissional e era também um desafio emocional. Então eu tive uma ideia. Eu dividi Manhattan em 4 pontos. Cada fim de semana eu iria àquelas casas de órfãos em determinado setor, mas isso não deu certo. Cláudia começou a perturbar-me. E onde quer que eu chegava, eu procurava saber notícias, tinha logo a porta fechada. Era proibido por lei dar qualquer informação a respeito de alguma criança órfã que haja sido adotada. Qual é o pai, a mãe adotivos, que irão ficar contentes em saber que o seu adotado tem alguém que se está interessando por eles para destruir o trabalho de toda uma vida. Era uma tarefa impossível. Fiquei desanimado, mas parecia que uma voz interior dizia-me, procure Cláudia. Dentro da minha agenda referta de compromissos, eu continuei hoje, amanhã,
depois visitando lares de adoção. Já estava a desistir quando o nome de uma instituição me chamou a atenção. Ela ficava na periferia, numa área fora dos limites urbanos, uma área muito bela, de árvores frondosas. E eu disse de mim para comigo que seria a última que eu visitaria. Assim eu fiz. Quando lá cheguei, toquei a campainha. De lá de dentro da casa, via um odor de bolo de fubá, que estava sendo preparado no forno. Logo, eu me lembrei da minha casa, a minha mãe preparando aquele bolo dominical. E uma senhora veio enxugando as mãos no seu avental, daquelas mulheres que nasceram para ser mães, jovial, com óculos. Perguntou-me em que me poderia ser útil. Eu então lhe disse em preâmbulo: senhora, eu estou procurando uma criança que foi deixada no orfanato entre 15 e 17 anos. A mãe está profundamente arrependida. Ela não deseja perturbar a vida de Cláudia, ela quer apenas saber se a sua filha é feliz. Será que ela deixou aqui uma menina de nome Cláudia? A senhora disse: cavalheiro, é impossível dar qualquer informação. O senhor acha que a minha memória é o quê? Nesta casa já passaram centenas de crianças que foram adotadas, crianças que foram abandonadas. Lamento muito, mas não quer tomar um cafezinho com um pedaço de broa de milho? Quem é que resiste a este convite? Ainda mais numa tarde de sábado de verão. Entrei, ela serviu-me, a criançada corria, como sempre. E ela perguntou: o senhor quer me explicar melhor? Eu lhe disse que era detetive particular, que estava ali a soldo de uma experiência, encontrar hoje uma moça que um dia fora deixada numa casa de adoção de órfãos, uma menina loura, de olhos azuis, que gostava de cantar, de nome Cláudia. Eu notei que ela teve um choque, e que dissimulou nada muito bem. É desse momentinho que eu vou ver algo que está no fogo, porque as mulheres têm desses ardis, elas nunca são diretas, mas na sua forma sutil, elas conseguem enlear até a própria divindade. Por isso que Deus fez a mulher depois do homem, porque se a fizesse antes não se faria mais nada. Daí a pouco ela voltou e disse: bem, reatemos a conversa, como é mesmo? Quase todos concordaram. Então eu disse: Cláudia era uma menina linda. Na hora em que a mãe se despediu, disse-lhe: minha filha, eu voltarei. A senhora disse: não lembro, é tão difícil. Mas eu vou olhar os arquivos. Diga-me a data mais ou menos. Eu disse. Quando ela voltou, estava corada, a emoção. Então ela disse: ó, que pena. Mas por aqui, ao longo desses anos, passaram 4 meninas Cláudia, mais ou menos nessa época. Uma delas foi para o Arkansas, a outra foi adotada por uma família da Califórnia, a outra foi para a Flórida, a outra para Nova York. Será que eu ajudei o senhor alguma coisa? Ajudou bastante. Agora eu só terei 4 estados para examinar. Saí dali animado, e quando eu me voltei para trás, ela sorriu matreira: se encontrar Cláudia, dê-lhe um beijo. Diga-lhe: eu me lembro de Cláudia. Talvez não seja a sua Cláudia, mas eu me lembro das minhas Cláudias. Eu então recorri ao serviço de estatística. Quantas Cláudias havia nos Estados Unidos? E quando eu recebi o resultado, fiquei estarrecido. Então eu resolvi descobrir quantas havia nos 4 estados. Continuei estarrecido e disse: adeus, Cláudia, é totalmente impossível. E abandonei Cláudia, mas Cláudia não me abandonou. E eu fiquei inquieto, e certo dia, havia se passado um período de 3 meses,
Eu tive um insight. Se Cláudia gostava de cantar na infância, provavelmente pode ter se tornado cantora. Era uma hipótese. Ele resolveu escrever para a Organização dos Músicos e Cantores dos Estados Unidos. E pedia notícias se por acaso havia alguma cantora de nome Cláudia, nessa faixa de idade, que fosse loura e que tivesse olhos azuis. E quando ele recebeu mais tarde o resultado, por pouco não teve um colapso cardíaco. Havia uma Cláudia que morava em Los Angeles, na Califórnia, que era loura, que tinha olhos azuis e estava com 21 anos. Tinha que ser a minha Cláudia. Mais do que isso, ela estava registrada no órgão de cantores e de musicistas, porque no Natal, meses depois, ela viria cantar em City Hall, no grande auditório da Radio City Hall de Nova York. Então o coração dele pulsou. Ele voltou a escrever para a organização para que lhe dessem alguma dica. E disseram que ela estava na cidade Y, ao lado de Los Angeles, cantando em um café-concerto. Ele não teve dúvidas. Na primeira oportunidade viajou do leste para o oeste, e quando chegou a Los Angeles, identificou o local, e no sábado à noite, ele estava sentado numa mesa defronte do pano de boca do palco. Mas antes ele estivera na porta do café-concerto, e ali no pôster, vestida em tule azul, o cabelo louro trabalhado como de uma deusa com rosas, estava Cláudia. Ele olhou e apaixonou-se por Cláudia. A beleza dela, os olhos profundos, mergulhados no infinito. Era natural que ele estivesse na plateia, numa mesa. E quando o pano de boca se abriu, Cláudia começa a cantar. Era uma voz doce, coloquial, harmônica, rica de emoções. Falava de uma saudade infinita, dessa saudade que podemos chamar melancólica, reminiscência possivelmente de existências anteriores. E cantou, e ele ficou encantado. Quando terminou, ele chamou um garçom, fez um bilhete a Cláudia e mandou pelo garçom. Pediu que entregasse a estrela e deu-lhe $20. O garçom piscou o olho. Por que o garçom pisca o olho nessas ocasiões? Ele não sabia por quê. Daí a pouco o garçom voltou e disse: a estrela está esperando. E piscou o olho. Ele levantou-se, chegou ao camarim, ajeitou a roupa. O homem tem isso. Quando começa a namorar, bem, no tempo que namorava, agora quando começa a terminar, ele se ajeita o cabelo e então toma aquele ar de Robert Taylor e se aproximou, bateu a porta e teve um choque. Uma voz metálica lá do fundo dizia: entre. Porque ele havia colocado no bilhete, de maneira afrontosa: necessito falar-lhe sobre sua mãe. Então, quando ele entrou, ela estava sentada lá no fundo. Sobre os ombros estava com uma mantilha. Ela tricoteava de vista baixa. E disse: seja breve. Já telefonei para casa e mamãe me disse que não mandou ninguém falar comigo. O senhor deve ser um chantagista. A minha secretária está aí esperando qualquer instrução para telefonar à polícia. O que é que o senhor deseja saber? Cláudia, eu vim falar com você a respeito de sua mãe, mas mamãe me disse que não mandou ninguém falar comigo. Cláudia, eu não me refiro à sua mãe adotiva. Eu me refiro à sua mãe biológica. Ela tremeu. Eu percebi. Não tenho outra mãe, senão a minha mãe, que está em Osmond. Cláudia, eu sei que você tem outra mãe.
Eu estou aqui na tarefa de identificar você, porque sua mãe hoje é uma dama da sociedade, é uma mulher rica e profundamente infeliz. Ela deseja saber apenas isto que eu lhe vou perguntar. Você é feliz? Cláudia ficou muito pálida e respondeu: diga a essa mulher que eu sou profundamente infeliz por culpa dela. E que se ela tentar procurar-me, eu denunciá-la-ei à polícia por abandono. Ela está querendo destruir a minha vida pela segunda vez. Fora daqui. Eu havia encontrado Cláudia em circunstâncias muito difíceis. No dia seguinte, quando Cláudia estava no concerto, eu tive uma ideia. Fui visitar os seus pais adotivos. Quando lá cheguei, fui recebido pela senhora. E lhe disse com toda franqueza: eu venho aqui por causa de Cláudia. Ela pareceu não entender. É que eu sou detetive particular. E a mãe de Cláudia deseja saber se ela é feliz. A senhora disse: mas sou eu a mãe de Cláudia e não conheço o senhor. Madame, eu me refiro à mãe biológica de Cláudia. Eu sei que a senhora é a mãe adotiva. Ela tremeu e gritou: John, venha depressa que aqui tem um homem estranho. O senhor desceu calmo, mandou-me entrar e perguntou-me de que se tratava. Eu relatei toda a história. Eu já encontrei Cláudia. O que a sua mãe necessita de saber é se agiu certo ou se agiu errado ao deixá-la. Então ela quer saber se Cláudia é feliz. Então a senhora diz: minha filha é muito feliz. Não é, senhora, porque ela odeia a sua mãe biológica. E quem odeia não é feliz. Não, mas, senhora, pergunte-lhe quanto ela odeia a mãe. A senhora ama a sua filha mais do que a vida. Então, ajude-me a tornar Cláudia feliz. A senhora levantou-se e, torcendo as mãos, ela disse: porque Deus faz isto comigo. O sonho da minha vida era ser mãe. Johnny e eu desejávamos ter um filho e nunca conseguimos. Então, eu resolvi procurar uma criança para adotar. E resolvi com ele fazermos uma estratagema. Viajaríamos por longos meses e quando voltássemos a Los Angeles, traríamos uma criança adotada dizendo: é nossa filha, é nosso filho. E fomos a uma casa de órfão em Manhattan. Nós havíamos conseguido uma criança de 3 dias, com as características que havíamos estabelecido. Já estávamos viajando há mais de 6 meses. No momento em que eu fui assinar os documentos, a senhora que tomava conta da casa de adoção disse: que mundo paradoxal. Os senhores loucos por um filho. Olha aquela criança sentada ali na porta desde ontem. A mãe é uma perversa. Trouxe-a, entregou-me todos os documentos que o juiz lhe forneceu para que eu arranjasse uma mãe, um pai adotivos. E pior do cinismo, eu vou voltar. Ela sabia que não ia voltar nunca, e a criança que a ama está ali. Ontem, para tirá-la para dormir, foi uma dificuldade. Venha, meu bem. Não, mamãe vai voltar. Eu estou esperando mamãe. Eu tive que usar de recurso, mas mamãe foi para o hospital. Mamãe não vai poder voltar agora. Venha dormir, alimente-se. Porque mamãe, quando ficar boa, ela virá lhe buscar. Que mundo perverso, não é mesmo? Então eu me levantei feliz, porque agora eu ia ser mãe. Meu marido estava assinando documento, me aproximei da menina e perguntei: como é seu nome? Cláudia. Cláudia, o que é que você está fazendo aqui? Estou esperando mamãe. Ela foi se operar, senhora. E ela disse que volta, eu estou esperando que ela volte. Eu senti uma ternura. Eu disse: Cláudia, mamãe vai demorar bastante, minha filha. Sabe, as operações demoram. Você já montou em algum pônei? Você já correu? Não, nossa casa não tem quintal. Cláudia,
você gostaria de viajar de avião? Oh, Cláudia, eu moro do outro lado, na costa oeste. Você gostaria de ficar na minha casa até sua mãe voltar? Quando sua mãe voltar, você vem para casa. Então lá tem praia, você vai poder correr. Oh, senhora, e a mamãe vai voltar? Vai, filhinha. Senhora, eu quero adotar esta menina. E ali fizemos a troca e eu trouxe Cláudia. Quando chegamos a Los Angeles, nós descobrimos que Cláudia era portadora de uma enfermidade ocular e que ia ficar cega. Lentamente, nós procuramos os melhores especialistas dos Estados Unidos e da Suíça. O diagnóstico era fatal: Cláudia ficará cega. Então começamos desde logo a ensinar-lhe o braille, a colocar professores especializados. Ensinamos-lhe a cantar, a tocar o piano. E Cláudia lentamente foi indo e ficou cega. Mas preenchemos a sua noite com a luz da arte, da alegria e da beleza. No começo ela perguntava: senhora, quando é que mamãe vai voltar? Breve, meu bem. No dia seguinte: mamãe, breve, meu bem. Até que um dia ela me perguntou: senhora, mamãe não vai voltar nunca, não é? É, meu bem. Senhora, você permite que eu lhe chame de mamãe? Permito, meu bem. E agora que minha filha vai debutar, essa mulher quer arrancar-nos a felicidade. Oh, senhora, não exatamente assim. O meu estratagema é o seguinte: Cláudia tem da sua mãe a mágoa, mas não sabe a razão porque a mãe a abandonou. Eu poderei fazer que a mãe venha ter com ela. Elas terão um diálogo. As mágoas se dissiparão ou se tornarão perpétuas. Ajude-me a tornar sua filha feliz. A senhora conversará com Cláudia. Pela felicidade de minha filha, eu conversarei com Cláudia. No dia seguinte, estávamos em reunião, seus pais, Cláudia e eu, e ela, de vistas baixas, disse: senhor, o senhor não sabia que eu era cega. Quando o pano de boca se abriu, eu estava lá. Ele se fechou, eu lá, porque é a minha secretária que me conduz. E ela me abandonou porque eu ia ficar cega. Não há perdão. Cláudia, dê-lhe uma chance. Eu mandarei buscar sua mãe, o marido dela. Alugaremos aqui, na praia, uma suíte. Uma suíte para seus pais e a outra suíte para ela. E vocês terão uma conversa e tudo se acaba. Você aceita? Aceita. Para dizer a essa miserável que me tornou profundamente feliz, quanto ela é responsável pela minha dor. Foi uma semana. Conheci a mãe de Cláudia e o seu marido. Coloquei-os, a ambos casais, nas duas suítes. Na hora que eu fui buscar Cláudia, ela estava com o vestido de chiffon rosa, o cabelo trabalhado com rosas. A mão estava gelada. Ela me disse assim: não me aproxime muito daquela mulher, por favor, vá na frente. Eu lhe seguro o cotovelo, é assim que os cegos andam. Havia amargura. Toquei a campainha da porta, o marido da mãe de Cláudia abriu, e lá no fundo, em uma cadeira de rodas, uma mulher veneranda e bela, vestida de tule negra, com uma mantilha veneziana sobre a cabeça. Quando fomos anunciados, ela estendeu os braços: minha filha, Cláudia, minha filha. E Cláudia disse baixinho, longe dela. Eu fui me aproximando, uma força magnética. Eu me fui acercando e a mãe chorava: Cláudia, minha filha. Até que eu me aproximei e ela disse: abaixe-se, minha filha. E tocou no rosto de Cláudia e perguntou: minha filha, você é feliz? Não, eu não sou feliz. Cláudia, você me perdoou? Não, eu não perdoei você. Já que você me fez duas perguntas, eu posso fazer-lhe uma? Faça, minha filha. Quando você me abandonou, você sabia que eu ia ficar cega? Sabia, minha filha.
Você me abandonou, sabendo que eu ia ficar cega, na hora que eu mais necessitava de você. Não, minha filha, não é assim. É que eu estava na mendicância. Você necessitava de tratamentos médicos muito caros. Eu não abandonei você, minha filha. Eu matei-me. Naquela hora em que eu lhe deixei ali na casa e disse, eu voltarei, sabendo que eu não voltaria nunca. Eu morri naquela hora, minha filha. Sabe por que eu abandonei você? Nós tínhamos saído do oftalmologista. Ele lhe havia examinado e disse, senhora, você tem obrigação de dar Cláudia para uma família rica que possa cuidar dos olhos dela numa possibilidade remota de que ela venha a sarar. Então, minha filha, eu lhe entreguei a Deus, porque o médico me pegou as mãos e disse, senhora, ela vai ficar cega, mas você também, porque a doença dela é hereditária e você já está quase sem enxergar nada. Minha filha, eu sou cega. Eu entreguei você, porque eu estava cega. Éramos duas cegas que íamos esmolear. Perdoe-me, Cláudia. Então Cláudia perguntou, você é cega? Sou, minha filha. Logo depois que eu a deixei, o destino é tão cheio de surpresas. Eu encontrei este homem que me amou, um homem rico. O arrependimento de eu não ter esperado um pouco, Cláudia. Perdoe-me, minha filha. Eu não a perturbarei nunca mais. Mamãe, mas eu a amo. Eu não a odeio, mamãe. Era saudade. Era saudade de você, mamãe. Então Cláudia disse-me, Senhor, chame mamãe e papai, para que eles conheçam minha mãe. E então eu vi a cena mais inolvidável. Mamãe, esta é minha mãe. Minha mãe, este é o meu pai. E os quatro se abraçaram. Eu saí. Estamos em dezembro. 31 de dezembro. A Radio City of New York está com o auditório repleto. Abre-se o pano de boca, depois que as coristas perfeitas realizam seu número. Cláudia está em pé. Lá longe, numa frisa, estão os pais de Cláudia, sua mãe e seu marido, e eu. Então Cláudia começa a cantar All Men River, de Al Johnson, a canção do velho rio Mississippi. O auditório se comove quando então ela para e agora no vestido da tonalidade da neve, ela começa a cantar White Christmas, Natal branco, as lágrimas escorrem. Quando terminou o espetáculo, Cláudia foi pedida em casamento por mim. Casei-me com Cláudia. A família de Cláudia foi restituída, porque o amor que ela havia transformado em ressentimento, porque a mãe a tinha abandonado, converteu-se numa grande bênção, porque a mãe jamais a abandonou. A família é o elo de união, em cujo reduto doméstico construímos uma humanidade feliz. Seja qual for a problemática no lar, o desvio do filho ou do genitor, o amor consegue a terapia sublime de modificar tudo. Quando a família realmente encontrar na estrutura da compreensão, do perdão, do amor, que a educação formal e real pode dar, todos seremos felizes. Muito obrigado.